Fala, nerds! Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente nos estúdios Pode Gravar em Tubarão. Vamos falar hoje sobre um tema que resgata nossa nostalgia, que faz com que a gente tenha aquele ânimo durante a semana, durante o mês e tudo mais, que é voltar a ver aquele filme que a gente gosta muito ou que marcou uma época, né? Então vamos falar hoje sobre filmes favoritos. Gostaria de dar um oi para toda a mesa aqui. Como é que estão vocês aí? Aí, Thiago, tudo certo? Hello there. Fala, Brenner. Oi, eu sou o Brenner, tudo certo? Fala, Ramon. Bom dia, boa tarde, boa noite, seus nerds. Então é isso aí, gente. Vamos falar hoje sobre filmes favoritos. O que nós temos aqui, eu vou começar agora, semana passada, no último programa eu comecei do lado de cá, agora eu vou começar do lado de cá. Vamos lá, Thiago, vamos falar sobre filmes favoritos, cara. O que a gente pode falar sobre isso? Bora. A gente tem os filmes de conforto, né? Os filmes que a gente gosta e que às vezes a gente tá lá zapeando no streaming, olhando na televisão e tem o filme novo. Tem o filme que a gente já conhece. Vamos no mais fácil. Vamos jogar no seguro, o time tá ganhando, não se mexe. Faz bem pra gente ver filmes várias vezes, dá um senso de nostalgia, traz pro nossa zona de conforto, que às vezes a gente precisa disso mesmo, tanto os filmes quanto as séries que daí a gente vai falar na outra hora, né? Isso aí, então, hoje eu tô com essa voz de taquara rachada, então eu pretendo não falar muito, eu acho, né? Mas assim, os filmes favoritos, cara, são muitos, então se eu for parar pra pensar, vai acabar saindo uma lista. E assim, me remete, como o Thiago falou, né, ao conforto, né? A infância ali que o cara teve, então é como se fosse uma máquina do tempo. E eu amo repetir filmes. Os meus filmes favoritos eu não canso de repetir, né? Uhum. E pra mim, assim, por serem tão bons, pelo menos eu classifico os meus filmes preferidos como bons, né? Parece que sempre vai acontecer algo diferente ali, mesmo sabendo de toda a história. Eu sempre fico assim, me surpreendo, né? Uhum. Até ontem também, por exemplo, eu tava assistindo De Volta para o Futuro. E é excelente, né? E assim, toda vez que eu assisto, me pega de um jeito diferente. Detalhes que deixou passar despercebido, ou coisas que a gente acaba esquecendo, né? Uhum. Porque, assim, querendo ou não, a gente assistiu um filme e 2 anos depois a gente vai rever esse filme, né? O bom de agora, depois de mais velho assistir, é que a gente já sabe todos os easter eggs que vão acontecer, então a gente começa a prestar atenção mais do que naquela época, né? Ramon. Filmes favoritos é algo que é importante para nossa cultura e é importante para, por exemplo, quando a gente vai, sei lá, escolher um filme para assistir, a gente tem 2 opções: ou optar por um novo, de que as pessoas estão falando, ou que tu simplesmente rodou ali e escolheu, ou tu vai no seguro, como o Thiago falou, né? Tipo, não, o que eu quero fazer? Não, vamos ver um filme legal, não sei o que eu que vou escolher. Aí beleza, tu vai lá e escolhe um que tu já sabe, não, esse vai ser bom e todo mundo vai gostar. Antigamente tinha, numa empresa que eu trabalhava aqui, era o bola pro Jardel, tá ligado? Tipo, todo mundo sabia que tocava a bola do Jardel, o Jardel fazia gol no Grêmio. Então, tipo, passa pra ele que vai sair o gol. Toca a bola pro Ronário, toca a bola pro Ronaldo ali, que ali não tem erro, né? Eu acho que é muito bacana, minha opinião agora sobre essa introdução, pra quem gosta de assistir a gente. Eles vão conseguir traçar um perfil sobre nossos filmes favoritos e mais ou menos o que a gente gosta. Então eles vão conseguir, quem tá assistindo, quer conhecer um pouco mais da gente, pelos nossos filmes eles vão entender. Esse gosta mais disso, esse gosta mais disso. Vamos começar a ter mais perfis traçados. O do Brenner todo mundo conhece bem, né? Sempre trazendo uma curiosidade legal. Pois é, né? O do Brenner a gente já falou e daí vai ficar meio sem graça. Todo mundo sabe. Não, eu nem ia entrar nisso. Eu ia falar assim, o perfil do Brenner traz uma curiosidade legal, né? Ele traz uma crítica bacana e traz uma curiosidade legal sobre isso. Então já começaram a traçar um perfil bacana do Brenner. Que havia uma fake news aí já. Não. Acredito que não, porque não faz sentido, né? Se bem que... Eu vou ser bem sincero com todo mundo que tá escutando. Se tu falasse pra mim que teu filme favorito realmente é o que a gente acha que é, tu nem voltaria no outro torneio, porque não teria como comparar. Tu sabe disso. Tu não permitiria um cara que... Não. Se esse fosse o meu filme favorito, eu nem ia estar aqui. Lógico, nem merecia. Não mereceria nem a amizade de você. Digno, né? A gente pode falar um dia dos filmes que a gente gosta e o resto não, né? Também, interessante também, hoje é os nossos filmes preferidos. Os filmes mais odiados. Por quê? Também é interessante, né?
A gente fala sobre filme Anota, do Diades, desde o começo do Fornerds, a gente fala sobre o filme do Diades, né? Nada Meu Deus do céu. Ah, A Dama na Rábia. meu Deus. Mas vamos falar agora sobre filmes favoritos. Vou começar aqui pelo Brenner falando... Já assim, cara, tava pensando aqui que filme eu vou falar. Porque são tantos filmes preferidos que eu não consigo Então vamos colocar um top pegar, 10. vamos colocar assim, 3 filmes favoritos. Porque esses são 3, pode ser E séries. revezando, né? Pode ser séries de filmes, tá ligado? Então fala um filme teu e o porquê dele. a Primeiro gente- filme. A gente tava conversando em off aqui agora há pouco, né? Sobre esse lançamento que teve agora referente ao Titanic ali, sobre como é que foi? Tu já assistiu, né? Documentário, né? O que eles estão fazendo Resurrection. um escaneamento ali completo, né? Foi Com a feito. tecnologia de hoje. Titanic Centenas de terabytes de dados. é um filme que eu poderia considerar como favorito, porque assim, eu achei um espetáculo quando criança assistindo, eu acho um espetáculo quando assisti adolescente, e hoje em dia, se eu assisto, eu também acho um espetáculo. É um filme que marcou gerações e é espetacular em todos os sentidos, né? Tanto é que tem uma coleção de Oscars e foi feito com muito capricho ali pelo James Cameron. Tenho que ver todo ano. Todo ano eu tenho que... É tradição, é tradição. Assim como eu e o Thiago, a gente também brinca que a gente tem a tradição de assistir Esqueceram de Mim em todo o Natal e o meu herói de brinquedo, né? Titanic é um filme também que é pra ser assistido todo ano, pra lembrar a magia que tem a sétima arte, né? Que é uma curiosidade bacana sobre o Titanic, que eu nasci no dia do dia... 1914, cara, tá velho, hein? No dia... Vamos falar que é o dia, né? Tá. É que eu não podia perder essa piada. É o dia que nasceu o menino Jesus. Não, tô brincando. O dia que afundou o Titanic. Ele bate no dia 13, né? No finalzinho da noite do dia 13, ele afunda no dia 14. Já tinha virado. Mas ele bate no dia 14? Não, né? Já é Ele uma bate da manhã. Já era... Dia 14. Tu nasceu no dia 14 ou dia 13? dia 14 de abril. Ainda bem que tu não é um navio, né, cara? Tá vendo? Tem várias curiosidades sobre o dia 14 de abril, vários desastres que aconteceram no dia 14 de abril. Olha só. Um deles não é o teu nascimento. Um deles é o meu nascimento, cara. Não desastre o teu nascimento. Calma, ainda não aconteceu nada com a humanidade por causa de mim. É, perigo, hein? E agora fica bonito. Perigoso, hein? Às vezes pode ter sido um desastre por fato dos teus pais não terem se planejado. Aí, ó. Às vezes escapuliu. Poderia ter sido. Exatamente. Mas, né, infelizmente, para essa teoria não cabe muito porque eu fui um filho desejado, porque eu era acabei sendo o menino do casal, né? Então, tipo, Nunca precisei aí ter até que eu... Não, graças a Deus não. Tá tudo certo, tudo na paz. E me diz uma coisa, cara, por que esse filme mexe contigo? Cara, assim, a história como um todo, né? Principalmente pelo fato de ter sido algo real e que impactou todo mundo na época desde então, porque eu acho que nunca tinha tido uma tragédia assim dessa magnitude, né? Era 500 mortos. e assim, um navio que até então era considerado inafundável. Curiosidade nerd. Um pouquinho depois ou um pouquinho antes, um navio nazista acabou sendo afundado com 2.000 pessoas. Sério? E as pessoas não ligaram e não fazem filmes porque ele era nazista. Um navio alemão que tinha, tipo, é um fato da mesma época ali que não causou tanta comoção porque era um... Interessante que afundou e já foram direto pro inferno. Já não pegaram nem escala, né? Contexto. Que Deus do céu. Negócio. Vamos falar sobre algo mais leve. E aquele pessoal que foi visitar o Titanic. Não, para. Vamos- a equipe vamos- que foi visitar agora pra poder... Pra fazer Escanear, o documentário também. O documentário foi feito por Isso. escaneamento. Mas então pra ti, vou voltar aqui pra gente, antes que a gente chegue no ventilador, né, cara? Cara, Pra ti, então, a nostalgia pelo fato trágico. porque assim, eu percorro por vários gêneros. Por exemplo, no terror, o meu favorito é A Hora do Pesadelo. Tá. Na comédia, Debi Lloyd. Tá. Aí, ficção científica... Mas tem vamos voltar ali pro primeiro filme, que é o Titanic, Veio que na cabeça, te marcou por essa questão de ser um fato Pela real excelência, e pela tal, excelência. e por ser muito bem gravado. Vamos vir aqui pro Thiago. Thiago, qual que é o teu filme? Meu, Tem algum filme? Tem tem Qual? um, tá? Apesar de ser, como o Brenner falou ali, cada gênero tem um ali, mas eu colocaria acima de... A Lagoa Azul. Não, De Volta à Lagoa Azul, que foi feito depois com a Mila Jovovich. Não, na verdade, é o Gladiador. Gladiador de 2001, Ridley Scott. Pra mim é maravilhoso. É difícil, tipo,
Tem vários filmes aqui que alguém pode dizer, mas aí eu não gostei de tal coisa, eu não gostei de tal coisa, tal. Gladiador é um filme praticamente unânime, assim, porque é difícil alguém que não goste. A pessoa que gosta de ação, tem. A pessoa que gosta de drama, tem. A pessoa que gosta de um filme histórico, tem. Aventura, tal. História de vingança. Pra mim é o meu favorito. Assim, não, exatamente, não vou dizer que é o melhor filme já feito, porque a gente sabe dos detalhes técnicos, das coisas que existem nos outros e tal. Mas pra mim, assim, o que mais toca no coração seria o Gladiador. E o que faz nesse filme, tá ligado? Tu querer reassistir ou te colocar ele nessa prateleira? O que faz? Cara, eu acho... Qual é o teu sentimento? Pra mim, ele como um todo. As atuações, a história de vingança eu acho muito bem feita. Tanto que eu até homenageei ele no livro do Esperança ali. Que... Pra mim ele é inspirador. Até inspirador. Até modificaram algumas coisas ali. O Gladiador 2 quis dar uma estragada ali, mas pra mim eu dei uma esquecida nas partes ali que eles inventaram pra ligar um no outro. Mas pra mim ele é perfeito. Início, meio e fim. Sério. Marca. Ramon? Então, aqui eu acho que o pessoal já sabe o meu filme favorito, né? Que é Matrix, bem de longe, porque eu gosto da parte de ficção. E por vários fatores, eu acho que principalmente pela filosofia do filme, né? Que te faz pensar de fato se... não necessariamente que se tem máquina te manipulando, não, no sentido mais... né? O script do Instagram sabe. Mas se tem... se tu tá vivendo a tua vida de forma que tu possa controlar ou não, então são vários fatores que te fazem pensar em 1 milhão de coisas, fora a ação, que pra mim também é um gênero que eu acho que é meu favorito, até porque um cara te deixa bem... te deixa pra frente, te deixa disposto, eu não sei, mas os filmes eles têm uma conexão com o teu humor e um filme de drama te deixa mais baixo, um filme de ação te deixa mais... Vou sair fazer... Adrenalina, né? Academia. Sobre parkour, né? Então, eu acho que Tentar parar uma bala? Eu sou bem, não pretendo. Assim que alguém jogar uma house em Chile, né? Consegue parar a bala. Pode ser, mas... Eu ia falar. Uma vez eu parei uma bala. Jogaram uma house em mim e eu segurei. É interessante que a gente tá colocando filmes aqui que revolucionaram a indústria do cinema, né? Matrix em efeito especial, Titanic também... Gladiador também teve seu mérito ali em várias questões. E o que pra ti, assim, quando tu assiste, eu sei que tu já falou um pouquinho disso aí, mas o que te faz voltar a assistir ele? Por que essa questão, por que Matrix ele mexe tanto contigo? Eu acho que é porque ele é empolgante, né? Ele te deixa empolgante e deixa empolgado do início até o fim. O início ali até parece meio mais ou menos, né? O cara é um hacker no final, na noite ali, que vende dados e enfim. Na verdade, tu se identifica, né? Ou ele foi buscar essa profissão porque ele gostava. Pode ser. Sim, talvez. Pois é algo que eu também não sei. Às vezes no meu subconsciente vou procurar um psicólogo pra tentar entender. Mas é assim, é algo que te faz querer ver o próximo passo, sabe? Igual a gente ficou ansiosamente esperando o Matrix 4, por mais que seja decepção, mas é algo que a gente espera continuar vendo. Não tem aquela regra do 15 anos, sabe, pra mim no Matrix. Tu consegue ver hoje, e tu conseguiu ver em 2000, tu consegue ver hoje, tu consegue ver daqui a 30 anos. Ele é unânime, né? Ele tem tudo, ele tem filosofia, ação, ele tem Kung Fu, ele tem drama. Realmente, é um baita filme. E eu acredito tudo que a gente, como o Brenner falou, a gente tá falando aqui filmes disruptivos, né? São jogos bem fáceis de acertar, né? Todos esses daí ninguém vai errar pra maioria do pessoal, né? Por mim, da minha parte, eu acho que daí eu não consigo falar de um filme só, mas assim da série, né? Que é Guerra nas Estrelas, Star Wars. Principalmente 9. Daí eu não... Eu não posso opinar. Pires, não sou capaz. Mas eu queria falar sobre Star Wars não no sentido do filme, de um filme A ou filme B ou filme C. É que na realidade a gente tem no Star Wars uma época muito remota, um tempo de tecnologia baixíssima, entendeu?
e que ele é totalmente disruptivo, né? Então, tipo, nós estamos falando lá atrás de uma época que não tinha computador, que não tinha... Os efeitos eram todos práticos, apesar de muita... E o que me envolve, o que me pega muito é a questão do, tipo, a grandiosidade do tema. Ele é um filme que ele não tem ele não... Como é que eu posso falar? Ele não tem só uma historinha. Ele tem uma biologia gigantesca criada. Tem livro de biologia de Star Wars, tem livro da cultura de Star Wars, tem livro... Cada planeta tem sua cultura. O universo inteiro, né? Só que em vez de fazerem o universo inteiro somente ali o que mostra nos filmes, eles têm uma expansão gigantesca e um guia cronológico gigante, absurdo. Então, algo que faz pra mim, por exemplo, o filme 9. O filme 9 pra mim não importa. O filme, na realidade, o filme 7, 8 e 9, pra mim, não fazem tanto sentido, mesmo que eles sejam do jeito que foram. Séries primorosas como Andor, o filme Rogue One, são coisas que remetem muito aos clássicos, né? As prequels, as sequels. Só que o que pra mim mexeu, né? O que mexe comigo é essa grandiosidade de esse negócio ser um universo expandido tão gigante numa época muito remota onde não tinha como ser criado. Então tu prefere mais os antigos do que os dos anos 2000? Não, eu não tenho essa... Não, pra ti... Como Star Wars é um universo tão expandido... Mas aí os anos 2000 tá falando da trilogia da 2 e 3. 2 e 3. O que acontece? Como Star Wars é um universo tão gigante, tudo que passa... Eu tenho uma curiosidade muito grande de ver como eles vão mostrar. Se tivesse um filme de anatomia de Star Wars, um veterinário cuidando dos bichos de Star Wars, eu gostaria de ver, porque, tipo, é uma coisa... tem tanta coisa sobre, tem tanto livro falando sobre, tipo, a fauna, a flora, o isso, aquilo. É tanta coisa que eu fico tanta vontade de consumir esse conteúdo que... E isso, pra mim, por que eu fico tanta vontade? Porque é uma coisa criada lá atrás, com pessoas assim... Cara, assim como O Senhor dos Anéis, que é um livro que é gigantesco, completo, tem todas as coisas sobre aquele universo, entendeu? Star Wars vem na mesma pegada de universo gigantesco, com 1 milhão de coisas, 1 milhão de detalhes, 1 milhão de... E tudo aquilo que vão passando sobre Star Wars, eu vou ficando mais curioso. Lógico, como é um universo tão grande de filmes e séries, muita coisa decepciona, entendeu? Muita coisa decepciona. Só que, tipo... Eu tenho muito mais coisas que me deixam orgulhoso do que me decepcionam com Star Wars, entendeu? Então, é um filme que mexe com a minha pessoa justamente por ser disruptivo. E depois, né, lógico, né, é um filme que não saiu, e eu saber que Star Wars acabou sendo inspirado nele, por saber da história, né, é o Duna. O Duna não saiu. O filme Duna... que é um pai de Star Wars, vamos dizer assim, um pai direto de Star Wars, que o George Lucas se inspira muito em... Bom, eu vou dar uma viajada aqui longa, tá? Desculpa, quem tá assistindo aqui, dá uma pulada pra frente aí se não tiver afim, mas vou dar uma viajada longa aqui porque eu sou obrigado a mostrar o porquê que eu... Porquê do porquê. O Duna é o filme mais caro orçado da história, tá ligado? Duna, o original, né? Pelo Dorovitch, esqueci o nome Da história. Da história, é orçado, né? Ele não foi gravado, tá. Porque os caras quiseram botar Salvador Dalí, e o Salvador Dalí, o orçamento dele falou assim, cara, não tem preço no mundo que pague. E os caras falaram assim, cara, o que tu precisar a gente vai pagar. Já começa aí. E ele ia atuar. A história original do Duna... seria com o Pink Floyd, faria toda a trilha sonora do filme, toda a trilha sonora do Duna. O Pink Floyd teria que pensar. Barato não ia ser esse filme. Então, é o filme mais caro orçado da história. Não tinha dinheiro pra pagar, os caras não conseguiram produzir. Aí vem George Lucas. E cara, essa pra mim é a parte mais massa de toda a história. George Lucas pega aquilo, que é uma inspiração pra ele, e tinha histórias na mesma pegada. Se vocês verem o original, os esboços originais, os storyboards, tem muita coisa no Darth Vader, lá atrás no Duna, tem muita coisa dos droids no Duna, as histórias são diferentes e tal, mas tem muita inspiração, só que o mais legal é o que vem depois.
Duna é extravagante, vai lá no máximo que tem de qualidade da época e tenta usar tudo que tem de mais caro. George Lucas começa a frequentar o underground de Hollywood, que eram os filmes B, onde os caras faziam muita coisa prática, e ele começa a falar assim, cara, esse cara com a minha instrução, com a minha direção, vai criar coisas que eu consigo aproveitar no filme. Então ele foi lá no B, lá no lado B da parada, mesmo procurando naqueles filmezinhos que passavam no fundo de cinemas clandestinos, cinema baixinho e tal. E os caras tinham ideias legais pra época, só que não tinha orçamento. Então ele juntou essas coisas e acabou fazendo um filme histórico. Por isso que pra mim, acaba pegando Harrison Ford, se não me engano, ele era um... Carpinteiro. Carpinteiro do filme. Cara, que loucura, né? E o cara falou assim, esse cara vai ser bom. E, cara, os caras descobriram um dos maiores atores do cinema, tá ligado? Então, tipo, o legal pra mim de Star Wars é nessa questão. Ele vem de ele pega uma história muito boa, que tinha o ápice da parada, que é Duna, e falou assim, eu quero o máximo de qualidade que existe no mundo pra poder botar isso aí. E vem George Lucas e fala assim, não, cara, eu vou dar uma garimpada aqui porque eu quero que isso aqui saia do papel. Eu não quero que isso aqui fique no papel. Tipo, Duna ficou no papel. Nós temos hoje uma adaptação de Duna. A trilha sonora é baseada no Pink Floyd. Sim. E tudo mais. É uma adaptação de Duna. E muita gente fala que é bom, e isso, aquilo, aquilo outro. Só que não se compara ao que Duna deveria ser. Duna queria ser o que hoje é Star Wars, entendeu? Duna mirou no céu, tá ligado? Mirou lá no topo. E acabou ficando impraticável, né? Não deu pra gravar. Por isso que às vezes tem a lição de pelo menos fazer alguma coisa do que não fazer nada, né? Porque daí tu quer alcançar aquela coisa grandiosa e vai esperar por aquilo, enquanto George Lucas já foi genial e acabou chegando na maciota e criou, assim, uma vida, né? Star Wars é uma história gigantesca que a Fox falou assim, cara, isso aqui não dá pra gravar. Isso aqui não dá pra gravar, mas isso aqui dá. Então por isso que tem muita sequel, muita prequel, muita história, porque a Fox falou assim, cara, é isso aqui, não rola. Mas vamos pegar esse pedacinho aqui, ó. Vamos. Daí ele focou naquele pedacinho e foi. Tanto que tem história expandindo aí até hoje. Tem muita coisa ainda que vai surgir. Por exemplo, esse exemplo aí que tu deu da anatomia dos bichos, dos seres ali. Sim. Isso aí com certeza mas é que depois que a Disney pegou, ela ficou muito... Depois que a Disney compra do George Lucas, ela assume também a questão autoral das coisas. Então ela meio que descarta muita coisa que o George Lucas fez e começa a criar o dela. Não ligando muito pra uma coisa, não ligando muito pra outra, botando muita magia, muita mística. Mas na tua opinião, ela tá fazendo um bom trabalho? Cara, tem algumas coisas muito boas, tem algumas coisas muito ruins mesmo. Então tem um equilíbrio aí. Vamos dizer que a força ali tá equilibrada pra baixo. Mas acho que é isso. Então, eu acabei esticando um pouquinho meu, né? Teu filme preferido é os Star Wars. Exatamente. Eu não posso falar um ou nem outro, tá ligado? Todos pra mim... Mas o teu gênero preferido tu tens, então... Ficção científica. Eu não tenho como definir um gênero preferido. Também não. Mas é que assim, ó, gostar de tudo é uma coisa, tá ligado? Eu sou bem eclético, eu não gosto de filmes de terror, não me pegam, nenhum filme de terror consegue ter minha atenção. E filmes de drama, não consigo, nenhum filme de drama consegue ter a minha admiração. Titanic pode ser considerado um filme de drama? Pode, né? Isso é um filme de drama, né? Uhum. Não tem. A aventura, talvez? Tem uma... Pois é, então... Eu acho que é drama, né? É drama. Considerado drama. Titanic estourou a bolha demais. Mas ele vem nessa mesma pegada que eu gosto, tá ligado? Eles criam tecnologia para gravar o Titanic. Não tinha na época tecnologia para gravar Titanic. Matrix, mesma coisa. Não tinha tecnologia para gravar Matrix. Gladiador, ele já vai numa outra pegada. Ele pega tudo que tem de bom e faz um drama, uma história de começo ao fim perfeita. Não tem o que pôr nem tirar no Gladiador. Tu não precisa alterar uma vírgula naquilo ali, porque tá tudo muito bom. É uma pena os acontecimentos, né? Pessoas que acabaram falecendo e tiveram que mudar alguma coisa no roteiro ou uma coisa ou outra para que aquilo não fizesse falta no final. Mas o filme é genial. E o que eu acho louco também é a tecnologia que o pessoal usava na época, que era bem limitada. E hoje filmes com a tecnologia que, assim, em comparação àquela época, né? E filmes muito mais caros não conseguem ficar tão memoráveis. Eu acho que se o Titanic fosse feito hoje em dia, por exemplo, talvez não tivesse sido tão bom como foi naquela época. Eu tenho essa impressão. Mas é porque hoje em dia a gente usa
não a gente, né, o cinema usa pouco efeito prático, né? Que é onde, por exemplo, a série Mandaloriano, ela acaba ganhando muito a atenção do pessoal porque o diretor prefere vir para efeitos práticos. Só que, por exemplo, nós temos nos anos 2000, para mim, o ápice da tecnologia. Nos anos 2000, 2010, o ápice da tecnologia de qualidade nos cinemas. Depois de 2010, foi quando o melhor lobisomem é do Van Helsing, né? Do Logan. Van Helsing. O melhor lobisomem do Hugh Jackman ali. O melhor lobisomem da história. Toda a melhor transformação. Só que depois a gente tem mais tecnologia. Tem a série Crepúsculo, série não sei o que. Só que fica tudo muito videogame. Mas eu acho muito também assim que depende do jeito que é feito. Por exemplo, com esse sucesso que tá o hype de Premonição, né? Que voltou com tudo aí, o filme 6, e aí chegou a desbancar o Thunderbolts. Então, assim, eu sempre flertei muito com o gênero de terror, e eu tenho saudade daquela época ali, dos anos 90, 2000, que tava no auge, né? Então, eu tenho esperança que volte com esse sucesso de Premonição. Os estúdios vêm com mais carinho, né? Mas o que eu acho interessante é porque daí, assim, eu revi todos os Premonições, né? Pra pegar aquela continuidade de história. E o filme 4 me chamou a atenção porque eu não lembrava muito dele. E eu comecei a criticar os efeitos especiais. Eu assim, digitalizaram tudo, ficou mal, não sei o quê. Aí depois eu fui ver as curiosidades e eu vi que tinha muito efeito prático. Mais efeito prático até do que digital. Só que daí o que chama a atenção é o digital mal feito, né? Então, assim, às vezes não é um efeito prático em si, mas é como eles fazem, fazem acontecer. Assim como fizeram com Star Wars na trilogia das prequels 1, 2 e 3, né? Mas os prequels ficaram, assim, é que existem fãs... Tecnicamente, né? Existem fãs que não gostam das prequels, tá ligado? Mas não é nem pela questão tecnológica, né? Porque ele se separa muito do 4, 5 e 6. Aí, tipo, a explicação é muito boa, porque o final do 3, ele é muito longe do 4, em tempo, né? Em tempo real da época. E isso me chamava muita atenção e eu discutia muito com meus amigos nerds e nas JediCons da vida, na internet. E a melhor resposta que eu tive, e eu acho que é mais bacana, é que como a guerra degrada a tecnologia. Então, tipo, nós temos um império numa época de guerra, né? Ele tá lutando contra uma aliança rebelde, o que a mídia na época, vamos dizer assim, se a gente fosse assistir o Jornal Nacional na época de Star Wars, eles iam falar que, tipo, a batalha do império para lutar contra os rebeldes. E essa guerra, esse tempo de guerra, esse tempo disso, vai decaindo muito a tecnologia e ficando como ficou no 4, 5, 6. Porque não tem uma evolução tecnológica grande porque temos a guerra, então é mais gasto bélico, é mais gasto com armas. Então tem essa explicação de por que o 1, 2 e 3 são tão tecnológicos, tão high-end, tão botõezinhos, tão... Como é que é o nome daquele filme do... Harrison Ford, de Caça-Android? Blade Runner. Tipo, como que o 1, 2 e 3 são mais Blade Runner, tá ligado? Tipo, aquelas coisas locotes, isso, aquilo, outro. E o 4, 5, 6 são mais dark, assim, porque, tipo, os anos de guerra foram fazendo que gastasse pouco com publicidades, pouco com isso, pouco com aquilo, foi ficando mais... Aonde o Rogue One e o Andor, cara, absorvem toda essa essência e estão mostrando ali como que era pegado, como que essa guerra era ruim, tá ligado? Então, tipo... Não, mas eu quis dizer no ponto do George Lucas preferir agora os efeitos digitais na segunda trilogia. Que na primeira ele usou só os práticos porque não tinha tantos efeitos práticos. Não tinha digitais, né? Mas na segunda trilogia ele botou bastante coisa ali de efeitos digitais até mesmo não estando pronto, né? Não, mas ele tinha... 100%, mas ele quis experimentar, né? Isso, mas é que como ele falou, como os fãs entendem, tá ligado? Que ele quis usar o máximo que tem tecnologia pra dizer, tipo assim, cara, o mundo quando ele era livre, quando ele era... tem essa questão mais ética na história, que quando o mundo ele era livre, ele era aberto e, tipo, tinha um senado, tinha as pessoas que geriam cada um seus... Não tinha um império mandando em tudo. Ele tinha muito mais tecnologia, então ele quis expressar isso. Na época era tudo muito mais colorido, tudo muito mais bonito, e vai ficando cada vez mais dark conforme vai chegando. As escolhas e a história, pra mim, mexeram muito, tá ligado? 1, 2 e 3, tem muita coisa que se perguntassem pra mim o que faria diferente, faria muita coisa diferente, entendeu? Tipo, eu não transformaria o Darth Vader num ato só em Darth Vader, tá ligado? E, tipo, eu não mataria 50 milhões de Jedi ali que tinha na época ali, aquele monte de Jedi que tinha, num filme só, entendeu? Eu acho que ali ele quebra bastante.
Então, o teu gênero preferido é ficção científica, tu coloca como Star Wars. Ramon é ação, coloca Matrix. Que também não tinha uma ficção científica. Mas mais gênero entraria... O Thiago e eu é carnaval, é tudo misturado. É filme. E eu lembrei de um filme assim que eu amo muito, cara. E também pra mim eu tenho que assistir anualmente. Que mistura todos esses gêneros que é mistério, até um pouco de terror, comédia, ação, drama, aventura, que é Clique. Ah, Meu Deus, que filmão, cara. faz parte, seria o teu segundo filme da lista. Pode ser que sim. Porque é um filme que me marcou muito e me marca até hoje, com esse plot twist que ele teve, sabe? Clique é muito bom, ele começa tipo assim, mas acho que esse filme Adam Sandler. Daqui a pouco, Mais uma comédia do Adam Sandler. isso, daqui a pouco ele fica assim, no final tu fica, meu Deus, eu tô fazendo da minha vida. E realmente tu pode absorver muita coisa legal ali que tu pode levar pra tua vida, cara. É uma lição mesmo. É filosófico também. É, totalmente. Demais. Totalmente. É uma pegada reta. A mensagem final do filme ele é muito dura. Uma mensagem final é muito dura. É uma mensagem. Cara, tu termina de assistir aquele filme, então, tu quer sair de casa pra fazer tudo que tu tem na tua lista, sabe? Sim. E visitar todo mundo que tu ama e tá sempre perto. Mas o que Dá uma... que eu vejo também periodicamente. E vamos lá agora. O segundo filme da minha lista, vamos lá. Os Rock Balboa são, putz, fora do tempo, a história é muito cativante, é algo que tu quer, que tu vê ele crescer e tu vai torcer. É um drama gostoso de É assistir. um drama muito bom. Eu não gosto de drama, Só que mais é um mas a drama história e ela te pega e, mano, não tem... Igual do Rambo, né? O drama fica só pro primeiro, aí no segundo eles pegam a essência do que pode transformar numa franquia, né? Que é a ação. Uhum. Pauleira. Já que o desafio Conhece? que ele enfrenta pra chegar onde ele chegou. aspiração, né? Não, é tudo. Tá, e já que o rock é o teu segundo preferido, qual é a tua banda preferida? Gente, Para. pera, não. 3, 2, hein? A minha é Mamonas Assassinas, já falou. Tá. Linkin Park. E também mistura vários gêneros, tá? Enfim. Vamos fazer um programa só de músicas. Mas voltando ali pro papo sério, o Rock 5 é a luta final é na rua, lembra? Mas eu gosto, Ali cara. pra mim é o mais... É o mais fraquinho, mas ainda assim eu gosto. Mas cara, assim, não tem como tu acertar tudo em todos, né? Quando tu faz o primeiro, dificilmente o segundo filme é melhor que o primeiro. Alguns casos acontecem. Temos algumas exceções. Mas geralmente é um pouco mais do mesmo, entendeu? Só que uma franquia com 5, 6 filmes, como é a do Rock, cara... É porque os rock anteriores ali vieram, assim, com muita... foram muito bons mesmo. Então o 5 não é que ele é ruim, é porque ele é o mais fraco, né? É o mais fraco. Só porque aquele filme me dá muita raiva. Que o Rock ajuda pra caramba aquele guri. Aí no final, tu lembra do enredo do filme? O guri se volta contra ele, quer dar uma surra nele na frente de todo mundo se achando. E daí quando começa a tocar aquela trilha sonora do Rock, cara, eu levanto do sofá e começo a assistir o filme em pé. Porque daí o Rock pega aquele guri ali e dá um sopapo na orelha merecido, que olha. Aí o Rock volta assim pra mim, tu é o cara, Rock. Maravilhoso. E vamos lá, continuar. Top 2 da lista, eu falaria o mesmo do Ramon. É bom, Matrix, não tem como. Toda a história, o filme, todos os 4 filmes, o Animatrix, o 4, eles tentaram fazer uma coisa diferente, aconteceu com outras... Não se acerta sempre, né? Lógico. A história do Animatrix expandida ali também, os jogos, pra mim é um universo perfeito. Vamos nos alongar muito porque já falou bastante ali, mas O jogo do é a Matrix, essência. eu jogo até hoje. O Pets of New. Nossa, é um jogo muito bom porque ele entrega a dinâmica do filme em si e é perfeito. O Ramon já foi um Neo em época de escola, né, Ramon? Já ontem ainda tava vendo a foto, cara. Muito bom. Tem uma foto, se tivesse aqui agora dava pra mostrar pro pessoal, né? E eu vou ser bem sincero, né, cara? Fazem parte dos clássicos, né? Matrix. Não tem como. Quem gosta de ficção científica, principalmente, E o teu segundo filme ou segunda franquia? seria Senhor dos Anéis. Não tem pra bater. Pra mim, na meu ponto de vista, ele vai na mesma. Ele tá no mesmo patamar de Star Wars. Não. Cara, eu escolho Star Wars por ser um pouco antes de Senhor dos Anéis, entrou no meu coração antes. Mas depois é Senhor dos Anéis. Não tem
não tem escolha. Toda a franquia Senhor dos Anéis, toda a franquia é muito boa. Os livros, os filmes, a série que saiu agora na Amazon. Cara, tudo... Os desenhos, os filmes antigos. Cara, todo o universo é absurdo. Todo o universo é absurdo. Mas vamos roubar aí. Deixa eu puxar já o terceiro filme. Deixa eu puxar também, que também é Senhor dos Anéis. Toda a produção, tudo aí como tu falou também, assina embaixo e tal. E uma coisa interessante do processo criativo, que eu esqueci de passar naquele dia que a gente tava falando das adaptações, é que ele criou o primeiro Hobbit. E isso acontece às vezes que eu escrevo também. Ele criou o primeiro Hobbit como um livro pra contar pro filho. Depois ele pensou em expandir aquele universo ali, veio a ideia dele de continuar. Aí ele voltou no Hobbit pra inserir o Gollum e o Anel. Aí dali, o Bilbo ficou com o Anel. E ele fez os 3 filmes. Fez os 3 filmes. Fez o livro como um livro só separado em 3 partes. E no apêndice dele também é gigante ali contando as histórias dos reis, as histórias da sequência cronológica e tal. E depois ele foi criando o universo anterior. Depois é que ele foi criando o Silmarillion, a criação do planeta ali, os outros magos que tem, a história dos reis mais antigas contada detalhadamente. Tá aí uma curiosidade que eu não sabia, o Hobbit veio primeiro. Sim, veio primeiro. E o Senhor dos Anéis foi o segundo, e os outros que ele foi fazendo depois, o Silmarillion... Mas é que o Silmarillion não a história antes. Não, acabou que não é um... Ele não quis fazer o livro Silmarillion, né? Silmarillion é um apêndice, né? É um adendo a muitas coisas. Sim, ele vai explicando muitas coisas dos porquês. Sim, a expansão dali do universo foi surgindo na cabeça dele, e ele foi passando pro papel que acabou virando o Silmarillion, os outros contos. Os contos inacabados é do filho, né? Não é dele. O filho pegando várias coisas que o pai colocou e que não deixou acabado, tem só um pedacinho de papel e ele vai colocando a parte criativa de inserir coisas é do filho, não é do pai. Não, eu digo o Silmarillion. O Silmarillion é do dele. Mas dele. Tipo, a expansão ali do universo ali é dele e tipo, é uma história anterior, tipo, cronologicamente anterior, mas que ele escreveu depois, porque foi surgindo na cabeça dele aquela... E o mais legal é que se você não conhece O Senhor dos Anéis e tudo mais, ou se você só viu os filmes, ele tem muita coisa na Bíblia, né? Ele tem muita coisa histórica de deuses e porquê disso, porquê daquilo, mais ou menos como tem na Bíblia a história. Isso é um adendo muito importante que eu só fui entender muito tempo depois, porque pra mim, só o filme era perfeito, entendeu? O filme não é só pra mim, né? Pro pessoal dos Oscars também, né? Eles gostaram tanto que acabou sendo um dos melhores filmes de ficção científica da história. Não é ficção, né? Fantasia. Da história. Então, cara, não tem nada pra falar, não tem nada pra falar contra. Pegando um gancho aí sobre o Oscar, pelo menos eu percebo de forma geral, que os filmes que geralmente ganham ali não são os filmes preferidos de muita gente, não. Porque é votação, né? É campanha, né? É campanha eleitoral. Tipo, os filmes que ganham... Às vezes tem filme que não ganha Oscar e que acaba marcando muito mais pra gente do que os ganhadores. Por exemplo, Nomadland, tu viu? Não assisti ainda. Campeão do Oscar de 2021, como é que você não viu? Pois é, né? Tem filmes assim que, tipo, acabam ficando lá. Só se ele estoura a bolha. Tipo, Titanic, Gladiador, Senhor dos Anéis, né? Que daí o Matrix ganhou 4 mais técnicos, né? Que foram os efeitos visuais, sonoros ali, edição e tal. Mas, tipo, esses 3 que a gente falou aqui do Gladiador, Senhor dos Anéis e Titanic, eles ganharam de melhor filme também. Alguns teve de melhor ator e tal. E estouraram a bolha completamente, né? Também, teve roteiro. Porque estouraram a bolha completamente. Mas geralmente é filmes menores. Qual foi o desse ano? Cara, nem lembro. Né? Esse foi da menina, aquela de 18 anos. Como é que é o nome dela? Foi, eu sei qual é, mas não sei qual é. Aqui, ó. Nem assisti, tá? Foi a Nora, né? Foi a Nora que foi o melhor do ano, né? Foi. Se fosse a sogra, essa cara, eu fui ver com a mente muito aberta. Pera. Não, 3, 2, 1. Muito obrigado. Eu fui ver com a maior boa vontade. Eu vou ver todos os filmes com a maior boa vontade. Eu fui ver agora essa semana o A Verdadeira Dor, nesse final de semana, que foi o do melhor ator do Kieran Culkin, que é o irmão do Macaulay Culkin. Fui ver na sexta-feira e... normal, sem expectativa e... muito legal. Toca, assim, no coração. Principalmente, tu gostaria também, porque, tipo, é uma viagem de 2 primos pra conhecer o campo de concentração que a avó viveu e o lugar que a avó
vivia antes de ir pro campo de concentração. Mas aí, no caso, uma boa parte da história se passa durante a viagem. É a viagem inteira. Esses filmes Começa de viagem no aeroporto. legal, Começa no aeroporto e termina no aeroporto. Tem um filme que me pega muito também, que é A Pequena Miss Sunshine. Eu não dava louco por esse filme, quando eu assisti, até pelo título, né? Mas vou assistir. Cara, que filmão. E ganhou o Oscar também. Ganhou. Muita coisa a gente deixa de ver assim, às vezes. E é um filme que se passa durante a viagem. E tudo acontece ali. E tem os personagens cativantes. E assim, me marcou muito também, porque teve a morte do avô ali durante a viagem, eles carregaram o corpo ali dentro da Kombi. Então, cara, te coloca no lugar daquelas pessoas e tu pensa. E a menina, eu acho que no final nem... Claro, é um filme já antigo, então muita gente já deve ter assistido, não é spoiler. Mas ela não ganha no final, né? A apresentação. Não ganha, imagina. A apresentação dela era completamente diferente do modelo. Módulo que eles queriam. Ainda assim, teve toda uma construção de personagens e amadurecimento daquela família. Acho que foi o primeiro filme do Steve Carell que ele faz um papel dramático, né? Acho que sim. Não, papel cômico, não foi? Não. Ele fez várias coisas agora. Ele fez muitos agora dos últimos anos pra cá. Ele largou um pouco a comédia, mas... O personagem dele ali era o que mesmo? Ele era o tio das crianças. Mas ele tinha um problema, né? Não lembro qual. Tinha um adolescente lá que tava fazendo greve de silêncio. Que era o que não ia poder ser piloto porque tinha daltonismo, né? Isso, e quem abriu os olhos dele referente a isso foi o tio. E tem essa pegada aí de tipo, muito ator de comédia, que quando vai pro drama, desossa, né? Faz muito bem o papel. Porque assim, drama muita gente pode fazer. Agora, comédia, o cara tem que ser muito bom. Um cara que pra mim é o deus da comédia e sempre vai ser Jim Carrey. O cara faz de Debbie Lloyd, todo poderoso. Eu mesmo, Irene, vai lá pro Mentes... Como é que é? Lembranças... Ilha Eterna de uma Mente Sem Lembrança. É um título longuíssimo, mas que assim, cara... Pode não te pegar muito pelo título, mas o filme é fino. Sensacional. E olha a atuação daquele cara. Mas Jim Carrey, tudo que ele fez foi muito bem, né, cara? Muito, muito, muito bem. Diferente, por exemplo, de Nicolas Cage, que acaba fazendo uma coisa ou outra muito boa e muito... Pena que a gente tem um integrante aqui do Corners que não curte muito Jim Carrey, né? No Sonic. Não, vamos lá. Então, não é... Vamos lá. Te defendeu. Acordou o Miguel. Ó, Miguel, nosso editor lá já olhando atravessado pra cá. Eu tenho uma câmera pra ele só pra ver o momento que ele tem animação. Bom, vai, te defende. Não tem. É questão de não tem o que se defender. Beleza, tu não gosta de Mas eu tenho uma imagem do Jim Carrey. Né? Todos os filmes que eu vi no Google. Tu falou que tu tem, não sei. Não, tem. Agora eu sou lá preocupado. Eu gosto de Jim Carrey. Calma, deixa ele falar. Vamos fazer eu levantar aqui, né? Tá, Beck. Vai estragar o equipamento. Eu tenho uma imagem do Jim Carrey, né? Das atuações dele, tudo que ele faz realmente é muito bom. Realmente, o papel dele no filme, eu não gostei do papel. Mas a atuação dele foi ótima. Tanto é que, de fato, ele roubou o personagem, ele roubou... Mas era? Era engraçado de Paulo agora pro cara que ele merece. Eu vou fazer uma segunda, pra merecer a página. Tu tens uma imagem dele. Em JPEG ou PNG? Vou botar 1, 2, 3 e... Putz, a primeira do Carlos foi duas. Foi duas de uma levada só. Mas é isso, então assim, realmente. Não, tô doando olhar. Sim, eu sei. Mas agora eu ia entrar na parte séria. Realmente, eu acho que o Jim Carrey é um ícone do cinema. Então, qualquer pessoa que tu vai conversar de que gosta de filme de drama, filme de comédia, vai saber quem é o Jim Carrey. Vai saber a maioria dos filmes que ele já fez, então... Não tem muito segredo. Boa resposta. Segura, porque a gente pode fazer alguns separando por gêneros, né? Os nossos favoritos de comédia, depois de terror, de ação, de aventura. Tem de comédia quando bom, que eu acho que muita gente não conhece, que é o Asterix e Obelix. Eu acho muito bom. Muito bom. Sessão da tarde. Eu não quis separar por gênero, porque, tipo assim, são filmes favoritos. Independente. De hoje tá ligado? Aquela coisa assim, tipo, independente. Mas eu acho que vale programa de filme favorito de comédia, filme favorito disso, filme favorito daquilo. E a gente daqui a pouco vai fazer só sobre filmes. Pegando ali, tu tinha mencionado o Nicolas Cage, né? Isso. Também é um baita ator. Assim, eu sei que ele também fez vários filmes B, que muita gente não conhece, só porque eu acho legal isso, ele vai aceitando os projetos e vai deixando lá. Né? Vai deixando lá, e isso ele vai pegando experiência. E aí ele tá lá em cima, depois tá no filme lá embaixo, e tem um que ele vai fazer agora, que ele vai ser o Homem-Aranha... Noir. Cara, ele não foi o Superman, mas vai ser o Homem-Aranha. Mas E tá aí um ator nerd, hein?
Sim, ele é um ator altíssimo. O filho dele, sabe o nome do filho dele? Não lembro. Kal-El. Ele tem uma coleção de HQs absurda. Ele foi pra leilão, ele vendeu, para me engano, alguns números. Milhões, cara. Sim, milhões. Sim, ele é super nerd. Ele tinha o número 1 do Superman. Que loucura. Se o filho dele chama Kal-El, cara. Imagina, velho. Ele tem, eu acho que a tatuagem do Flash no braço, alguma coisa assim, símbolo, o cara é bem... Interessante, eu não fazia ideia desse lado nerd. Agora, voltando. Passou o meu, agora o teu terceiro da lista. O meu terceiro é difícil de ser, cara. Me veio na cabeça falar o terceiro, por exemplo, eu lembrei do... aquele do cara na ilha. Sério agora, não, o cara na ilha. A ilha. O Rex, cara. Igual eu falar da espada de Star Wars, a espada de luz. A espada que brilha. Espada fluorescente. Fala de espada fluorescente colorida. Assim, o Terminal também é um baita filmão que ele faz. Eu acho que é nessa pegada daí. Eu não consigo pensar porque são vários. Ryan também. Nossa, Bastardo Inglórios também, eu amo aquele filme, muito bom. Os filmes do Tarantino também. Cara, eu acho que chegar no. Agora eu acredito que chegar no. O teu terceiro favorito vai começar a lista do terceiro. Eu consigo trazer pra todo mundo falar um terceiro filme. Talvez eu vou anunciar o meu. É que eu ia passar a bola. Eu ia passar a bola e falei assim, cara, vou começar pelo meu, falar que ele é o terceiro. Acho que ele ia falar do Purple Rain. Eu queria falar sobre os filmes, eu ia falar. O terceiro filme, eu ia jogar uma bola pra vocês, mas eu vou começar falando sobre o meu terceiro filme favorito, que ele não tem nada a ver com parte técnica, nem com parte disso. Seria mais uma parte que tem afeto, né? E, tipo, eu vou falar pra vocês que o meu terceiro filme favorito seria American Pie, mas acabou sendo Alien vs Predador. Nossa, bem diferente, não dou. Eu tô imaginando o Alien e o Predador na faculdade. Com aquele copinho vermelho de... Eu vou falar que ele fica por afeto. Ele não fica por nada de história, nada que aconteceu no filme, mas é mais por afeto, pelas coisas que aconteceram. Aí eu acho que seria um guilty pleasure, que são aqueles filmes ruins que a gente gosta. Não, mas eu nem falaria pelo filme. É porque pra mim ele é bom por me lembrar da época e dos fatos que aconteceram naquele dia de assistir o filme, que era pra assistir American Pie, né? A gente foi pra assistir American Pie, não tinha mais... E a gente acabou assistindo Alien vs Predador. Fred vs Krueger, né? Não foi? Fred vs Jason. A gente foi ver, foi Fred vs Krueger. Fred vs Jason. Foi Fred vs Jason. Eu fiz que eu caí. Não, ainda, Fred vs Krueger é massa. Ninguém pegou. Eu já falei isso. Não, Fred vs Jason. Tu não sendo um apaixonado no gênero terror, o que tu achou de Fred vs Krueger? Cara, assim, é aí que tá. Pra mim, Fred vs Jason foi um filme de comédia. Porque pra nós três, ele foi uma comédia do começo ao fim, cara. A gente se mijava, desde a fila do cinema. Então, pra mim, tá ligado? Ele entra nessa questão de afeto, porque o dia específico desse filme foi sensacional. E é legal, muito engraçado. Quando um filme de terror também não se leva muito a sério, acaba ficando muito bom. Por exemplo, como foi o Pânico, né? Ele trouxe um reavivamento no gênero. Mas ele tinha essa pegada. Mas é que Pânico, ele é um compêndio, né? Ele tirando sarro sobre diversos filmes. Não, eu tô falando do terror. Isso, sim. Achei que tava lembrando Todo Mundo em Pânico. Tem gente com isso. Mas eu tô falando do Pânico mesmo. Isso. Slasher. Premonição agora, o último também. Teve uma pegada de humor que foi bem bacana. O próprio Boneco Assassino começou como algo mais sério, acabou virando comédia. E aí foram tudo pegando esse é uma das coisas que eu não gosto no filme de terror, ou esses filmes mais de suspense, são basicamente essa coisa. Eu acho que eu não lembro de um que não tem essa questão de tipo, tô sozinho em casa, né? Fez um barulho, o que eu vou fazer? Vou lá olhar o barulho. Pra mim não faz muito sentido, tá ligado? É o que o Pânico tenta explicar, tenta trazer ali, né? Dos clichês dos filmes de terror, e daí todo mundo cai neles. É o que eu não... Todo mundo em Pânico. Não, o Pânico também. Bem isso. Que eles falam, tem uma metalinguagem incrível ali, de, tipo, eles começam a falar de filmes e tal, porque, agora é o momento que, vou lá sozinho em tal lugar, vai morrer. É por isso que eu acho o Wes Craven um gênio, porque assim, é o cara que criou o Pânico, é o cara que criou o Fred Krueger também. Uhum. E também... Eu não consigo assistir um filme do Fred Krueger sem rir muito.
tá ligado? E nenhum filme do Pânico sem rir muito. E, bom, tipo, eu acho que filmes de terror mesmo, horror story aí e tal, acho que eles são mais na pegada de terror. Esses de terror que são mais antigos e tem uma identidade aí, são clássicos, né? Esses são muito engraçados pra mim. Toda a vida, desde pequeno, eu achei muito engraçado. A Mosca mesmo, eu dava risada. E era terror, tá ligado? Era considerado a transformação terror. Ali é muito bizonho, né, cara? Os filmes de zumbis antigos também eu acho muito bom. Aí me pega bastante, porque daí tem os zumbis, pra mim, tem uma memória afetiva? Uma memória afetiva muito grande, e pra mim eles têm uma história muito boa. Aquele bem clássico, né? Do zumbizão lá, assim, vou comer teu cérebro. Então, aí chegou no extermínio e já virou zumbi normal, que daí corria, né? É que zumbis, eles fazem parte, pra mim, de pra mim, vale um episódio só falando sobre zumbis, porque eles pegam o medo da pessoa da época. Então ele é muito generalista, ele é muito, tipo assim, de época. O zumbi de uma época antiga é um zumbi renascentista, sei lá, um zumbi pós-católico, tá ligado? Que, tipo, o medo do zumbi era aquela coisa de vida eterna, do capiroto, disso, daquilo, aquilo outro. Aí depois, quando o mundo começou a ter medo da AIDS, ali nos anos 80, que é vírus, ebola, isso, aquilo, aí os caras fazem um vírus que as pessoas viram zumbis. Aí, na sequência, o medo da pessoal, aquela abelhinha que fazia aqueles fungos que tomava formiga e tal. Os caras fazem um zumbi do fungo. Então, os caras pegam o zumbi e botam um medo comum daquela época e criam uma saída... Isso é interessante que vai sempre se renovando, né? E tipo, pega um medo agora do pessoal e vai. E pra mim ele continua, porque eu acho que o vírus é o que mais combina. Porque a gente hoje em dia tá com a internet, né? O vírus de computador faz todo mundo ficar zumbizão, né? Já é. Então, não, mas acaba sendo toda a época, né? O zumbi acaba sendo isso, né? Então, tipo, tem essas questões que, tipo, pra mim, zumbi em si, especificamente, a história dos zumbis, ela é muito rica, tem muita coisa que dá pra discutir. Igual quando também não tinha a época da internet, mas tinha um videogame, porque igual um zumbi o dia inteiro na frente do videogame. Na época, então, o que era só livro, era igual um zumbi, jornal, igual um zumbi de jornal, então sempre vai ter algo assim. Exato. Então acaba que tem essas coisas a se discutir. E o meu terceiro filme seria isso, né? Vamos agora voltar ali pro nosso tema principal, seria tipo, o meu terceiro filme é muito afetivo, ele independe de qualidade ou disso, daquilo. Qual seria o filme afetivo de vocês, assim, que vocês falam assim, cara, esse filme aqui não é por isso? Esses, pelo menos, que eu passei até agora, pra mim são bem afetivos. Que eu teria, que não entra na lista dos 10, mas que toca no coração, assim. Não sei se nenhum de vocês 3 viram. Meus Vizinhos São Terror. Com Tom Hanks. Se eu vi pelo nome, eu não lembro. Eles são uma vizinhança ali. Eu lembro disso. No final de uma rua e uma galera meio estranha vai morar numa casa do lado. A casa tem o número 669, e aí eles vão lá, tocam a campainha pra se apresentar pros novos vizinhos, o 9 cai, vira 666. E daí, tipo, eles começam a investigar e eles são malucos ali, as mulheres dando com os 2 pés neles. Como que vocês vão investigar? As pessoas são pessoas normais e tal, só estão um pouquinho estranhas ali e tal, mas eles não cometem crimes e tal, não sei o quê. E eles vão investigando até o final. No final eles acabam sendo passados como criminosos e tal, e vai acontecendo a reviravolta. E eu acho muito legal porque, tipo, é Sessão da Tarde total. Eu lembro de ver ele na Sessão da Tarde, eu lembro de eu estar... Não sei se foi a primeira vez que eu vi ou a segunda, eu tava doente ali, tipo, aquilo ali me deu uma acalmada aquele dia, e eu vejo até hoje, eu acho muito bom, cara, mas ninguém fala sobre ele. É um filme Sessão da Tarde que e tem também... aquele mesmo carinha, o Corey Feldman, que fez aqueles filmes da época lá. Ele fez o do Jason quando ele era pequenininho, depois ele fez o Garoto Escondido. Tava bem famoso e aparecia em todo. Fazendo tudo, um filme que também me remete a isso é Os Goonies. Sessão da Tarde total, né? Pra mim, até hoje, muito bom. Eu vou te dizer que eu fui ver o Estou Adulto. Sério. Eu não sei que em que sentido, porque um terceiro filme. Eu quis trazer pro lado afetivo, porque tem filmes que a gente não coloca no top 10 de filmes melhores do mundo, mas se for falar pelo lado afetivo, ele acaba, tipo, ele entra numa lista. Tipo, se a gente botar pra assistir, bota esse aqui que é legal pra caramba, tá ligado? Um que eu acho que me pega nessa pegada é o Som do Coração. É um filme que, tipo, é o que vem, assim, vou lembrar de um filme de muito tempo atrás, que eu vi uma vez e realmente me marcou, foi esse filme. É um drama, assim, bem... Esse eu vi, tu me indicou. É bem interessante, ele te prende, ele te deixa bem, assim, refletindo sobre muita coisa. É um baita filme, só que não tem, assim, é o terceiro filme,
não tem como ser. Porque daí vai começar a entrar, sei lá, Bad Boys. Não, sim. Não, esses filmes que entram ali numa lista, que a gente poderia botar uma lista, é uma coisa. Esse terceiro filme eu deixei pra essa parte mais afetiva, justamente porque são coisas que as pessoas de fora vão conhecer a gente melhor, talvez pela nossa preferência, e vão acabar traçando um perfil melhor ainda quando ele vai falar assim, cara, esse terceiro filme aqui, ele não tá nessa lista aqui de parâmetros, mas ele pega pelo lado... Pelo diferente, né? Até porque se a gente for falar aqui do top 3 de cada um aqui, foi quase a mesma coisa. Matrix, Titanic... E é isso que eu ia ficar ali. Aí, tipo... Que eu ia comentar, os filmes preferidos das pessoas acabam juntando turma, né? E fazendo aquela famosa panelinha. Por isso que a aqui, gente se identifica. Exatamente. A gente se identifica com aquela história, mudou algo na nossa vida, e às vezes até entre si mesmo, a gente compartilhando experiências e tal, assim... E bacana. Eu vou falar um filme aqui que eu acho que é unânime. Que não. Ele foge desses blockbusters. É um blockbuster, mas não foge dessas hypes de conversa. Eu ia falar um também, mas não sei. Pode fala o teu. Porque eu achei que daqui ia sair Interestelar. Interestelar. Que tu fala? Um filme que tu falaria assim. Um que assim, não foi citado aqui ainda, mas que os 4. Scott Pilgrim. Muito bom. Bom? Não, esse não tem. Esse é gaúcho, Eu acho que eu vou falar um aqui. Tem uma trilogia já. O Bate. Cara, não tem. Realmente, eu acho que unânime. Mas um filme grande, sabe? Ninguém falou. Vou te falar um. Homem-Aranha 2, joga essa. Aí eu Já passou? Dele? Já passou. Vai. Não tem grande que ninguém falou. Eu vou falar um aqui que vocês vão falar assim. Bah, cara. Meu primeiro amor. Bah, cara. Como é que eu lembrei disso? Muito bom, cara, também. Eu imaginei. Eu imaginei, cara. Ele tem uma. Cara, ele é muito forte. Minha primeira tristeza da vida. O mais legal é que o título no Brasil foi O Meu Primeiro Amor, né? Só que o título era outro em inglês, eu não consigo lembrar agora. Mas no Brasil é melhor? Ou não, porque teve continuação. Aí no Brasil ficou Meu Primeiro Amor 2. Aí já era o segundo amor. Ele era o segundo amor. Uma Primeiro Amor 2. Deu certo no Premonição. Deu melhor no Brasil Premonição do que no final Destino. Mas é porque o final Destination, né, também pode ser com a morte, né? É porque era avião, né? Sim, daí seria por causa do avião. Não ia ter um segundo filme. Mas não case, no segundo filme não é casamento. Mas se a gente pegar o Meu Primeiro Amor, cara, ele tem uma história completa, né? Complexa e completa, né? Nesse filme, as vilãs são as abelhas, né? Não diria que são vilãs, né? Que daí elas são um fato, né? Elas são um fato... Eu nem sei quem seria vilão nesse filme. Eu tô só querendo criar polêmica. Em todo filme o vilão é o escritor. É verdade, o roteirista tem o poder nas mãos. Mais poderoso que o Thanos. Ou o mordomo do escritor, né? Porque todo mundo... O mordomo é o... tem que cair pro mordomo, não adianta. Pois é, né? Vingadores não entrou aqui. Vingadores não entrou. Eu acho que por outra essa trancada. Se a gente vê Vingadores, pô, eles entram pela janela. Não, ele ia quebrar pelo estúdio. Eles têm educação, né? Pelo amor de Deus. Vamos quebrar o estúdio aqui. Onde é que a gente vai gravar? O Adão Negro não gosta de portas. Tu viu o Adão Negro? Já. Ele não gosta de porta. Tu gostou do final do Adão Negro? Agora é o meu momento de chorar mais que do Meu Primeiro Amor. Mas o que eu tava falando? Caramba, do escritor, do mordomo, não. Esquece, vai. Da porta, faltou o terceiro filme do Ramon. Então vamos botar Vingadores. Bem lembrado. Eu ia dizer assim, ó. Se uma galera daqui 10... A gente viu Matrix em 2003, o Vingadores foi em 2012. Uma galera daqui 10 anos vai fazer um podcast e vai botar na lista deles Vingadores. Mas qual Vingadores? Não vai falar de Meu Primeiro Amor, vai falar de Ponte pra Terabithia. Pode ser. É por gerações, eu acho. Né? Sim. Até porque é muito pessoal, né? Nós somos melhores filmes de cada um. É igual, né? Tipo, Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos é a imitação de Caçadores de Emoção. Pô, mas teve uma galera que não viu Caçadores de Emoção, viu Velozes e Furiosos. E se fosse enumerar, se a gente pedisse 10 filmes de cada um, todos os filmes da Marvel dessa primeira geração, até chegar no Vingadores, entrariam vários nessa lista de 10. Tipo, Iron Man, não sei o quê. Só que, tipo, a gente acabou trazendo mais pro afeto e pra criar o nosso perfil, vamos dizer assim, né? O perfil nerd de cada um. Aí eu acho que a nossa lista do 10 ia diferenciar. Eu acho que eu não ia colocar nenhum. Talvez o Ultimato.
Não, eu colocaria vários. Eu também colocaria Ultimato. Eu colocaria vários. E o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa também, que juntou os três ali. Nossa, o personagem. Aquilo ali já virou pra mim um filme afetivo, cara. Eles não sendo considerados um filme novo. Eu colocaria vários. Na minha lista top 10 entram vários de heróis. Vários. Um personagem que eu acho muito bom é o do Doutor Estranho. Pra mim, supera até o Homem de Ferro. Nos Vingadores. Muito bom. É isso aí, então. Eu acho que sobre nosso podcast sobre filmes, a gente tem aí um bom compêndio aí para todo mundo aí traçar o perfil de cada um de nós e assistir, né? A gente deu boas dicas para quem não assistiu aí, filmes bacanas, né? Vai atrás do... Até eu achei que hoje não ia falar muito, porque eu tô gripado, tô com a garganta inflamada, mas acabei só tu conversando bastante. Só tu acredita nas tuas mentiras. Quero não, hein? Exatamente. O Mentiroso também é muito bom. De Gary, tá sensacional nesse filme, cara. Amo, também não enjoa, assisto direto. Mentiroso, tá. O Mentiroso, o Debi Lloyd eu tenho que ver todo ano. Eu também. Mentiroso, o Máscara eu vi na verdade, semana passada. Debi Lloyd eu vejo quase toda semana, eu vou lá na casa do Ramon toda semana. Aí junta, né? Debi Lloyd. É verdade. Pode ser. Isso pra mim não é como é que é? Uma ofensa. Vamos acabar logo. Isso aí. Eu acho que a gente tem de resumo isso aí. Os filmes foram bons pra todo mundo, né? Eu acho que cada um falou um pouquinho sobre o seu perfil. Filmes que gostam, que são afetivos, inclusive. Não são só a parte técnica, mas a parte afetiva também. Acho que todo mundo expressou bastante, mas alguém tem alguma coisa a falar? Uma conclusão bacana sobre algo? Não é isso. Vamos trazer aqui a ata do programa, Thiago. O que a gente falou no programa aí? O que a gente pode falar sobre uma ata aí? Não anotou nada de último... Vamos criar um quadro, ata do programa. No próximo programa a gente faz um quadro, ata do programa. O Thiago falou tal coisa, o Carlos falou tal coisa. Isso. E tal. E vamos anotando essas coisas da ata, no final a gente lê essa ata. E é legal dizer também, assim, que quem estiver assistindo aí, quiser colocar nos comentários os seus filmes preferidos, aqueles que te remetem à infância, né? A esse sentimento bom e legal, também fiquem à vontade, porque é legal a gente estar compartilhando isso, que às vezes tem até muitos filmes ali que vão ser colocados que a gente nunca assistiu, né? Sim. E pode acabar se tornando um filme afetivo pra gente, como foi o caso do Thiago aqui, que assistiu Goonies só depois de adulto, né? E eu acho que tava numa caverna, só pode... Não, eu não sei o que acontecia no dia que ele não aparecia pra mim. E hoje é um filme muito bom pra te ler, então acaba... Eu ouvi adulto e tive a sensação de sessão da tarde. Então, olha só. Indiquem filmes pra gente. Indiquem pra gente poder também conhecer outras boas pistas, né? E é isso aí, pessoal. E você que tá assistindo o nosso programa e quer fazer parte aqui, quer estar anunciando no nosso programa, tem produtos nerds, tem produtos que você acha que vale a pena pro seu mercado, entre em contato com a gente e vamos fazer uma parceria bem grande. Você de lembrar também que a gente está fazendo o nosso programa aqui no Estúdio Pode Gravar. Se você quiser fazer o seu podcast e tiver a fim de fazer criar uma ideia nova e tal, colocando em dia aí, aqui é o estúdio pronto para você. É rápido, sem burocracia, rapidinho tu consegue gravar teu podcast e com estrutura profissional. Gostaria que você estiver assistindo a gente aqui no YouTube, lembre de compartilhar, deixar o like, se inscrever, ativa o sininho para sempre que a gente botar um programa novo no ar, você receber a notificação. E é isso aí. Obrigado à presença de todos aí, tá? Gostaria de agradecer a toda a mesa aqui por estarem... Nós estamos no nosso 5º programa. Na última semana a gente acabou falhando um dia, mas estamos aí entregando mais um conteúdo para você. Fique em paz aí e que a força esteja com você. Hasta la vista, baby.